Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan, sou professor da Rede Municipal de Educação, sou professor lá na Escola de Tempo Integral Daniel Batista. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Preparados? Essa é a nossa 19ª aula. Na aula passada nós falamos sobre localização e movimentação. Você prestou atenção? Só que hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre direção e sentido, tentando aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, que é o tema de localização e movimentação. Beleza? Estão conseguindo fazer as atividades de vocês aí? As atividades que estão recebendo em casa impresso ou as que vocês têm acompanhado pelo portal do Palmas Homeschool, né? A gente tem trabalhado para que cada vez mais fique mais fácil essa aprendizagem de vocês, né? A gente está se esforçando para que cada vez fique melhor, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Só vou relembrar, né? Um pouquinho que a gente viu na aula anterior. A gente falou sobre a importância de um mapa, né? A gente já sabe que o mapa ele é importante porque ele nos dá sentido, nos dá direção, ele nos localiza, né? A partir do mapa, por exemplo, eu sei onde é que eu estou localizado, né? Onde é que fica a minha casa, onde é que fica a minha escola, dentro da cidade, por exemplo, eu consigo observar isso em um mapa. Mapa ele é muito importante, a gente utiliza mapa muito no nosso dia a dia, né? Por exemplo, tem o motorista de Uber, por exemplo. Quem já andou de Uber aí, né? Então o Uber normalmente ele anda com o celular dele pendurado lá na frente do painel do carro dele, com o mapa aberto, a pessoa entra e fala, eu quero ir para a região sul, eu quero ir para a região norte, eu quero ir para a quadra 508, eu quero ir para a quadra 504, né? Eu quero ir para Taquarussu, e aí ele bota o destino dele lá no mapa, e aí ele tem o percurso que o carro deve fazer, né? Então a gente utiliza muito o mapa no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não consegue, quando a gente não exercita isso desde criança, a gente perde um pouquinho esse senso de sentido, né? Onde é que eu estou? Será que você sabe, se eu perguntasse para você agora assim, ó, você sabe onde é que fica localizada a sua casa? Você saberia me dizer, né? Você primeiro vai precisar entender que você precisa ter pontos de referência, né? Então a minha casa está localizada num determinado espaço, mas ele fica à frente ou atrás, à esquerda ou à direita, a norte ou a sul, né? De algum ponto de referência. Por exemplo, eu poderia usar como ponto de referência, deixa eu ver aqui na nossa cidade, o que a gente usa bastante como ponto de referência é o Palácio do Governo, né? O Palácio do Governo do Estado, que fica bem no centro da Praça dos Girassóis, ele define, por exemplo, o que é norte, o que é sul da nossa cidade, define o que é leste, o que é oeste, né? Então, a partir desse ponto de referência, eu consigo localizar todas as quadras da minha cidade, né? Então, ponto de referência é importante. Sua casa ela está a norte ou ela está a sul do palácio, né? Você já consegue identificar isso? Isso eu consigo falar quando eu observo um mapa, beleza? Vocês já viram o mapa, né? Então vamos lá ao nosso assunto de hoje, beleza? Para que a gente fale do nosso assunto de hoje, eu preciso que vocês tenham em mente que a gente vai observar um mapa. E quando a gente observa um mapa, é como se a gente estivesse olhando ele de cima para baixo. É como se ele estivesse num ponto plano e a gente pudesse observar de cima para baixo as ruas, as casas localizadas, beleza? Então essa é a nossa visão. E a partir dessa orientação, a gente pode perguntar sobre sentido e sobre direção. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que sentido é diferente de direção. Então repete comigo aí. Sentido é diferente de direção. Fala mais uma vez aí que eu quero ouvir vocês. Sentido. Isso. Sentido é diferente de direção. Muito bem, não esquece isso. Tá, beleza. Tá, professor, eu sei que sentido é diferente de direção, então o que é sentido, o que é direção? Então vamos lá, vai aparecer um slide aí para vocês e a gente vai observar o sentido, né? O sentido, ele pode estar de duas formas quando a gente observa um mapa, né? O sentido pode ser no sentido vertical ou no sentido horizontal. Perceberam a diferença aí no slide que apareceu para vocês?
né? No sentido vertical é como se eu pegasse uma linha e traçasse ela de cima a baixo na folha do papel, né? O sentido horizontal é como se eu pegasse uma linha e fosse de um lado até o outro na minha folha de papel, né? Então, sentido pode ser vertical, o sentido pode ser horizontal. Então, olha só, sentido vertical, eu tenho que lembrar de quando eu estou em pé. Sentido horizontal, pode ser quando eu esteja deitado, dormindo, né? Quando a gente está dormindo lá na nossa cama, a gente está no sentido horizontal. Quando a gente acorda de manhã e fica de pé, a gente está no sentido, de pé, sentido vertical, beleza? Então o sentido ele pode ser dessas duas maneiras. Ele pode ser no sentido, pode ser vertical e pode ser horizontal. Beleza, já sei o que é sentido, vocês não vão mais se confundir em relação ao sentido, mas o sentido ele sempre pode ter direções diferentes. Por exemplo, lembrando do sentido vertical, no sentido vertical, ele pode ter duas direções possíveis. Ele pode ir para cima ou ele pode ir para baixo, né? Cima, baixo. Então, no sentido vertical, a gente tem duas direções. A gente tem a direção para cima e a gente tem a direção para baixo, beleza? Professor, e no sentido horizontal, de quando eu estou deitado, também pode ter duas direções. Ele pode ir para a esquerda ou ele pode ir para a direita. Essa é a minha esquerda e essa é a minha direita. Aí vocês em casa me observando, vai ser o contrário. Se eu ficar de costas para vocês, a gente pode fazer de maneira igual, beleza? Eu vou ficar de costas um pouquinho para vocês e a gente vai levantar a mão junto, beleza? Então levante a mão junto comigo aí, ó. Direita, levanta a mão direita. Esquerda, levante a mão direita. Então se eu pedir para vocês assim, ó, fique em pé aí. Se eu pedir para vocês ficar em pé, e aí eu vou falar, ó, todo mundo virando para a direita. Então todo mundo vai virar no sentido, nessa direção, né? Todo mundo virando para a esquerda. Aí a gente vai na outra direção, beleza? Então olha só o que eu falei para vocês. Sentido é diferente de direção. O sentido horizontal ou vertical e, dependendo do sentido, eu posso ter duas possibilidades de direções. Para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Beleza? Vamos exercitar isso um pouquinho em alguns problemas, tá bom? Vai aparecer aí para vocês um mapa numa malha quadriculada, né? E aí o mapa tem algumas localizações ali. Se a gente for observar, a gente tem um cinema, a gente tem a casa de alguns alunos, né? Se vocês, porque está pequeno, mas se vocês olharem lá em cima, na frente da casa, vai estar o nome, né, de quem mora naquela casa, né? Vamos supor que são alunos, beleza? E eu trouxe apenas uma pergunta aí para vocês. Olha, observando esse mapa aí, qual o percurso da casa de Pedro até o cinema, né? E ele está dividido em quadrados, né? E a gente vai ter que indicar com setas esse percurso, né? A resposta já está aí do lado, mas eu vou escrever aqui no quadro, né? Então, olha lá. Se vocês observarem, a casa do Pedro, ela está pintada na cor vermelha, né? E aí, olha lá, tá lá a casa do Pedro, então ele vai ter que primeiro andar, se eu estou observando o mapa assim como vocês, assim, ó, primeiro ele vai ter que andar na direção, no caso, como vocês estão olhando aqui, né? Estou olhando como vocês, ele vai ter primeiro que andar na direção da direita. Então ele vai andar uma quadra em direção, né, nessa direção aqui, né? No sentido, em qual sentido é esse? Sentido horizontal. E ele vai andar para a direita. E ele vai precisar andar mais outra quadra. Então, ele vai ter que andar mais outra quadra no sentido horizontal ainda, continuando para a direita. Depois, ele vai mudar o sentido. Ele não vai mais estar no sentido horizontal, ele vai estar no sentido vertical. E aí, ele vai ter que ir para cima. Uma quadra e vai ter que andar mais uma. E aí, ele chega ao cinema, né? Então, se eu fosse indicar com setas, o percurso dele seria esse aqui, né? Ó, 1, 2, né? 3, 4 setinhas para indicar
o percurso que ele tem que fazer até o cinema. Beleza? Vamos lá para uma outra atividade? Olha lá. Vocês vão observar que tem um aluno meu que ele foi brincar no parquinho, sujou o pé dele todo de lama, né? E aí ele entrou lá em casa e começou a marcar as lajotas lá da casa da mãe dele, né? O piso lá da casa da mãe dele, que eram quadrados grandes, né? Dividido em quadrados. E aí ele identificou em linhas e colunas e agora ele quer saber qual foi o percurso que ele fez. Mas só que agora, ao invés de a gente indicar isso com setas, a gente vai indicar com a localização, beleza? Então, olha só, se a gente olhar para as colunas, a gente vai perceber que tem a coluna A, B, C, D. Se a gente for olhar para as linhas, a gente vai perceber que tem as linhas 1, 2, 3 e 4, beleza? E aí a gente vai fazer o cruzamento de uma coluna com uma linha para identificar o percurso que esse meu aluno fez pisando nas lajotas da casa dele, beleza? Então, olha lá, ele começa em qual coluna? Aí eu vou marcar aqui, né? Ele começa na coluna D. E em qual linha? Na linha 1. Então, essa foi a primeira lajota que ele pisou. Depois ele foi para onde? Depois ele continuou na coluna D, né? A imagem vai aparecer e desaparecer para a gente escrevendo aqui no quadro para vocês, beleza? Ele continuou na coluna D, mas só que ele foi para a linha 2, né? Estou escrevendo o percurso que ele fez aí nesse piso, marcando com o pé dele sujo de lama, beleza? E agora, o que aconteceu? Ele continuou na mesma coluna? Não, né? Ele mudou de coluna, agora ele está na coluna C. Ele está na coluna C e continua na linha 2. Olha só, a gente está marcando, identificando quais foram as lajotas que ele pisou, né? A gente parou na C2. E aí ele mudou de coluna, né? Ele foi para a coluna B. E continua na mesma linha, na linha 2, né? Será que a gente conseguiria falar o sentido e a direção bem aqui dele, né? Talvez a gente tente depois, né? E agora, depois que ele parou lá na B2, ele foi para onde, né? Continua na coluna B, só que agora ele muda de linha, ele deu uma subida, ele foi para cima, né? Ele foi para a linha 3, beleza? B3. Vamos lá, o próximo passo dele, ele continua na mesma coluna B, só que agora ele vai para a linha 4, né? Olha, a gente está vendo as pegadas dele e está identificando por quais lajotas ele pisou, né? B4. E agora? Agora ele está na coluna C, né? Coluna C e ele está na linha 4, né? Coluna C, linha 4. E aí, por último, ele está lá na coluna D, na linha 4. E aí a gente descreveu todo o percurso desse meu aluno na lajota da casa dele, né? Ó, ele saiu do D1, foi para o D2, depois para o C2, depois para o B2, B3, B4, C4, D4, né? Consegui localizar todo o percurso dele na lajota da mãe dele, né? Para terminar essa última questão, olha o mapa quadriculado e ele pede assim, ó, onde fica a localização do carrossel neste parque de diversão, né? Vocês já foram num parque de diversão? Já andaram no carrossel? Né? Isso aqui está bem fácil, né? Vou olhar para a coluna, vou olhar para a linha. A coluna dessa questão agora é a coluna 2. A linha em que fica o carrossel é na linha P. E aqui novamente eu tenho a localização do carrossel, né? Tenho a localização do carrossel. Beleza? Então essa foi a nossa aula. Só lembrando com vocês, né? Ó, sentido é diferente de direção.
direção, né? O sentido vertical é quando eu estou em pé, o sentido horizontal quando eu estou deitado, né? O sentido vertical ele pode ter duas direções, ele pode ser para cima ou para baixo. O sentido horizontal pode ter duas direções, pode ser para a direita ou para a esquerda. Beleza, galerinha? Espero que você tenha entendido e a gente se encontra numa próxima aula de matemática, beleza? Até a próxima. Valeu!